Olá, estamos aqui no RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. E hoje com uma convidada muito especial, Thaís Magalhães, que é coordenadora do GRUJA, Grupo de Recursos Humanos de Jaguariúna e região. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Montejano. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E vai ser uma bênção o nosso episódio de hoje, mulher, porque nós vamos falar com os profissionais de recursos humanos, com uma super profissional que está aqui presente hoje. Obrigada. Thaís, como de praxe, nós fazemos isso com todos os nossos convidados e entrevistados. A gente abre as nossas perguntas, iniciando com a pergunta do começo da história. Como surgiu, como nasceu. Conta pra gente, de que maneira o GRUJA surgiu no mercado aqui? O GRUJA é um grupo bastante tradicional. A gente costuma dizer que o GRUJA tem muita consistência, né? Muita qualidade. O GRUJA é nascido em 2005, então ele está completando 20 anos. Hoje nós temos cerca de 25 empresas que participam do nosso grupo. Isso quer dizer que a gente impacta aí mais ou menos 5 mil colaboradores, né? Se a gente somar aí todos os colaboradores das empresas participantes. Uhum. O GRUJA surgiu de uma necessidade, obviamente, de RH, né? Uhum. Líderes de RH da época estavam com vários perrengues, né? Isso nada comum. E quase não acontece, né? Quase não acontece. E a demanda principal era principalmente a questão de atestado. Naquela época tinha muito atestados médicos e aí não existia essa troca. Obviamente também não era tão digital como hoje. Que estava acontecendo em uma empresa e na outra. Como é que as empresas faziam? Estavam lidando. Exatamente. E Legal. aí a Selma, junto com mais 4 mulheres, inclusive é um grupo formado por mulheres. Selma ainda está com a gente no grupo como fundadora. Me contou que elas tiveram a ideia, encabeçaram aí de reunir profissionais para fazer essa troca. Né? Então os encontros do GRUJA eram para tratar dessas dificuldades, desses desafios do RH, que são comuns. E vocês, as empresas que compõem o GRUJA, é de Jaguariúna e região? Jaguariúna e região. A gente tem hoje empresas de Olambra, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Itapira, Arthur. Nós temos até de Cajamar, hoje com o trabalho híbrido. Tem colaboradores que moram aqui na nossa região e não necessariamente atuam na empresa daqui da região, mas isso não impede de participar do GRUJA. E existe alguma exigência? Número de funcionário mínimo, máximo? Não, o GRUJA é bem aberto, então quando a gente fala de consistência e qualidade, é de fato o que ele vem trazendo na bagagem, né, na mochilinha, de experiência e de troca, então independente da quantidade de colaboradores e de segmento. Então hoje aqui na nossa região a gente acaba compartilhando a mesma mão de obra, então tem os mesmos desafios. E outra coisa, vocês têm encontros mensais, habituais do grupo? Como funciona esses encontros? Inicialmente, os encontros eram os próprios integrantes que traziam as pautas, né? E eu tô no GRUJA, à frente do GRUJA tem 3 anos, é a minha segunda gestão. E a gente decidiu que os encontros são bimestrais e com uma proposta de desenvolvimento. Então, maravilha. Todo encontro a gente traz um facilitador para falar de um tema comum do grupo. Que bacana. E em uma das empresas do grupo? Ou não necessariamente? Pode ser, a gente inclusive pede esse espaço para que a gente faça essa troca dentro das próprias empresas, né? Isso fortalece aí o network, as trocas, a gente conhece o ambiente de trabalho, maravilha. Mas não necessariamente dentro de uma empresa. E se uma empresa que não faz parte do GRUJA desejar hoje participar do grupo, é aberto a isso também? Vocês analisam? É aberto, a gente tem só uma análise curricular, obviamente, do representante dessa empresa. Então, ele precisa representar uma empresa, não dá para ser um autônomo. Justo. E a gente também procura não trazer um prestador de serviço, porque a gente entende que vai confrontar com os interesses dessa troca e até de confidencialidade. Justamente, ele pode estar participando ali como integrante do GRUJA, mas com intenções de vender o serviço dele. Exatamente. Então, a gente sempre abre um espaço aí para o prestador que quer se apresentar, uns 15 minutos antes do começo. Maravilha. Thaís, quando se fala em universo de recursos humanos, né? Vamos falar na prática. Qual que hoje, na sua visão, na sua expertise, é o maior desafio do profissional de RH? O desafio do humano é ser humano, né? Então, eu enxergo muito como o principal desafio do RH
Acredito que sempre foi, mas hoje está muito mais em evidência com o conflito de gerações, com a chegada da tecnologia, automação. Então, acho que esse olhar humanizado é o maior desafio do profissional. Porque lá atrás, quando teve a indústria, né, que chegou com a automação lá atrás, na época das máquinas, né, na Revolução Industrial, o grande ponto era a produtividade. Vamos produzir, produzir, produzir. E isso foi percebendo, né, com as implantações aí das normas, das necessidades, principalmente, né, das obrigações que o recurso humano passa a ter junto com o seu time de trabalho, esse ponto que você falou da humanização. Então não adianta só eu produzir e entregar sem um olhar humanizado para a minha equipe. E hoje isso está em grande alta. Com certeza. E essa demanda, costumo falar do profissional 4.0, não é só para o profissional de RH, né? Isso precisa ser incorporado urgentemente para todas as lideranças, independente do setor de atuação. Isso aí, inclusive, é um dos assuntos que até eu ia trazer aqui, vou trazer dentro do contexto, mas o quanto o líder ele é fundamental nesse processo de humanização na equipe. Não que ele não seja humano, não é essa a questão, mas o quanto ele tem que ter um olhar mais humanizado do que tão somente técnico, não é, Thaís? É fundamental. A questão da exigência da produtividade, acho que isso... Acho não, né? Isso nunca vai passar. Porque a empresa precisa, as empresas precisam ter renda, precisa ter lucro para que a gente tenha... Sobreviver. Exatamente. Então, eu acredito que a demanda da exigência da entrega, isso não vai passar. O que muda é como você fala, como você coloca, como você avalia, como você entrega, como você acolhe. Eu acho que a pergunta agora é como, né, nós entregamos, e não só o quanto nós entregamos. Exatamente. Eu acho que é uma equação mais voltada agora à humanização. Tá? Correto. Thaís, ainda nesse assunto, né, quando se fala no nosso universo corporativo, e que isso fique bem claro para os nossos telespectadores, que isso serve para a indústria, serve para o comércio, serve para os serviços, porque são seres humanos ali em atividade. Mas quando se fala em um comparativo, RH estratégico e RH operacional, qual é a sua visão desses dois termos no universo do recurso humano? Quando eu olho para a Gruja, né, enquanto coordenadora e gestora do grupo, eu entendo que a gente tem que trabalhar como um RH único. Então, não tem essa de RH estratégico, né? RH por si só, na minha visão, já seria uma estratégia da empresa. Acredito também que tem as demandas operacionais que não necessariamente estão ligadas ao desenvolvimento das pessoas, mas não pode ser tratado de forma individual. Exato. Eu acredito muito nesse equilíbrio entre os dois pontos. E nessa fusão, né? Sim, para olhar para os números e tratar a estratégia aí de uma forma mais sensitiva, com mais feeling, com mais intuição. Isso. Eu acho que essa palavra que você trouxe, feeling, é o que talvez defina esta divisão do que é operacional e do que é estratégico. Porque quando falamos em estratégia, estamos falando em planejamento, em plano, em olhar futuro. E quando falamos em operação, estamos falando aqui, agora, no exato momento, né? Então, ter esse feeling, essa percepção do que eu estou fazendo agora vai impactar lá na frente, não deixa de ser uma estratégia, não é? Com certeza, é uma medida preventiva, né? Um olhar de retrovisor. Isso, antecipado às demandas que surgem, né? Então, o que é muito importante deixar claro essa visão de que a operação sempre vai continuar, mas a estratégia também é fundamental. Com certeza, acredito nisso. Maravilha. Hoje estamos aqui com Thaís Magalhães. Thaís é coordenadora do Gruja, Grupo de Recursos Humanos de Jaguariúna e região. Daqui a pouco voltamos para o segundo bloco com mais informações do universo dos recursos humanos. Até já. Oi, eu sou a Karen Felício, eu vim aqui para convidar vocês para a Expo RH, que vai acontecer no dia 11 de abril aqui na Rede Eventos. Convido vocês para vir aqui, prestigiar e conhecer esse grande evento, conhecer essa estrutura maravilhosa, que vai ter muitas empresas boas, conhecimento, network, marketing. Então aguardo você aqui na Expo RH Jaguariúna no dia 11 de abril. Estamos de volta com o RH Play, seu canal digital do profissional de recursos humanos. E hoje a nossa convidada especial é Thaís Magalhães, coordenadora do Gruja,
Grupo de Recursos Humanos de Jaguariúna e região. E vamos para o nosso segundo bloco. Thaís, umas palavrinhas aqui que até arrepia alguns profissionais de recursos humanos. Já estou. Não pode fugir disso. Absenteísmo, baixo engajamento e alto turnover. Olha que tripé do mal, hein? Como que o RH tem se preparado para esse grande desafio que continua presente e é, de fato, aí um ponto a ser muito discutido e trabalhado? Eu acredito que esse ponto sempre vai ser discutido, porque a gente está falando da mão de obra humana. Uhum. Eu volto na questão do olhar humanizado, então, para tratar engajamento, eu acredito muito nesse olhar humanizado, nesse olhar individual, de entender qual é a necessidade do colaborador. A troca com as empresas são bem relevantes, mas não limita, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que serve numa empresa não necessariamente vai caber na minha e assim sucessivamente, mas isso me dá uma luz de qual caminho eu posso seguir. Mas é sempre esse olhar para quem é o meu time, quem é o perfil, se são homens, são mulheres, casados. E quando você fala também nesse olhar humanizado, tem também um olhar individual. Com para certeza. Entender por que, por exemplo, tal colaborador ou um grupo de colaboradores estão faltando. Sim, né? sim. Por que um grupo de colaboradores ou alguns não estão engajados? Então, esse olhar humanizado é também um olhar individualizado para o time, não é? Sim, e não pode estar limitado só ao RH. Tem que ser aí um desafio da empresa como um todo, né? Da estratégia, como a gente estava falando. Mas tem um elemento chave nisso aí, não tem? Tem um profissional ali que ele é alinhado com o RH e com essa visão, ele contribui muito. Com certeza, que é o líder. O líder. O líder, a gente estava até brincando, né? Ou ele acolhe ou ele espanta, né? Então, é muito comum a gente ouvir as demandas aí dos profissionais que estão com a gente de que o profissional, ele faz uma boa captação, o profissional de RH, ele faz uma atração e quando ele se descola do RH, depois da integração, depois do onboard, ele se descola um pouco da cultura da empresa. Porque aí esses setores acabam muitas das vezes não trabalhando a mesma linguagem dessa atração. Justamente. Né? Ou seja, o RH faz o papel que é trazê-los. Aí, a hora que de repente ele sai do RH e vai para a liderança, se a liderança não estiver adequada, alinhada, preparada, todo aquele trabalho do RH é perdido. É perdido. Isso custa, né? Custa para a empresa. Custa muito, turnover sempre foi muito caro e é muito mais caro repor do que atrair, com certeza. Justamente. E você sabe que aqui entra um ponto que a gente trabalha muito. Eu dou treinamento em várias empresas e eu vejo a preocupação dos RHs em estar alinhada com os líderes e os líderes estar alinhados com o RH. Porque eu vou dar um exemplo clássico, não sei se você já ouviu isso em algumas empresas, o RH vai trazer um treinamento de desenvolvimento. Tem líder que não gosta que o funcionário pare a sua produção, a operação, para vir para o treinamento, sendo que o treinamento nós estamos ali trabalhando a questão cultural, né, do desenvolvimento das pessoas também. Então você vê aí, nesse caso, um líder resistente a uma cultura de desenvolvimento. Isso quase não acontece. Isso foi uma sátira, tá, gente? Só pra vocês entenderem um pouquinho. Na verdade, Montejano, eu acredito muito nesse trabalho de comunicação do RH, nessa estratégia de envolver o gestor, de fazê-lo participar de qual vai ser o treinamento que a equipe precisa. Ele compra a ideia antes, não é? Participa da criação desse plano de desenvolvimento. Na empresa onde você atua hoje como coordenadora, os líderes também participam desses movimentos quando você promove um treinamento? Eles participam juntos? Eu já tive os dois cenários, né? Hoje eu sou gestora de RH na Olambelo, uma atacadista de flor e planta aqui. A gente fala Olambra, mas nós estamos dentro do Velling. Já tive os dois cenários, acreditando que estava com o top das galáxias de um plano de desenvolvimento, pensado sozinha com o meu time, com baixa adesão. Com essas situações que você está colocando, do líder achar que não dá tempo, é muito tempo que vai ficar fora da operação, o tema não é relevante, enfim. E aí, tivemos que mudar a estratégia. Obviamente, o facilitador deu esse toque, falou, envolve na construção, entende na pesquisa de satisfação o que os colaboradores querem, para que de fato tenha essa adesão. Porque isso, Thaís, é unânime o quanto impacta no engajamento. Muito. Né? Uma equipe que não está alinhada com o líder, que não está alinhado a esses valores de desenvolvimento, de gestão de pessoas, o engajamento não vai acontecer, não é?
Um líder dá exemplo. O líder dá exemplo. Então, justamente. se ele não acha importante, a equipe também não vai achar. Perfeito, Thaís. Thaís, aí aproveitando, hoje um grande assunto do momento, até por conta aí dos ajustes das NRs que vêm cada vez mais fervorosas, olhando para o ser humano, e é claro que isso tem um lado positivo, mas tem também o lado desafiador dos RH se ajustarem a isso. Saúde mental do colaborador. Hoje, né, nós vivemos esse grande dilema, como disse. Qual é a sua visão sobre esse assunto no ambiente corporativo? É até desafiador eu falar que não acredito nisso, porque é mentira, né? Eu sou psicóloga também, e eu acredito muito na saúde mental, independente das normas. Justo. Né? A norma é só para regulamentar. Exatamente. Então, o desafio do profissional de RH nesse momento é olhar para a norma e trazer toda a parametrização necessária e burocrática, mas precisa ir além. Precisa ter, novamente, esse olhar preventivo. Justamente. De olhar aí para o que é preciso aparar as arestas para que não tenham problemas futuros. Para que não vire corretivo, né? Exatamente. Não, eu também concordo com você. Eu acho que se a gente parar e pensar, também como profissional da área, não era nem para ser preciso se preocupar com isso. Mas porque nós estamos com uma população adoecida. É muita pressão, e essa pressão não é só no ambiente de trabalho. Esse ponto é muito importante, Montejano, porque a norma traz como uma obrigação trabalhista e não é só isso. Então é preciso esse olhar, sim, para fora do ambiente corporativo. Eu estava conversando com um amigo nosso, gestor também de recursos humanos, e ele fala que é mais que entender só os riscos psicossociais na empresa. É entender também o mundo que esse colaborador também vive. Porque, às vezes, alguns problemas vêm de fora. Com certeza. Só que não tem como você desassociar. É um só, né? Eu falo que aquela velha frase que a gente ouvia antigamente, deixa seus problemas lá fora. Isso não existe. Não existe mais. A gente não pode na verdade, acho que nunca existiu, né? Mas pode mais tratar a saúde mental como secundária. Justamente. Né? E isso, de fato, impacta. Eu li uma matéria recentemente que 30%, olha o número, da população economicamente ativa está com exaustão mental, está com, nós chamamos aí com algum tipo de doença mental. Então, é um número alarmante para nós, como corporação, olhar para isso, né? Com certeza. Eu vejo muito questões até governamentais de não fazer esse apoio psicológico, sempre foi tratado muito como tabu, e agora tem essa obrigação de olhar como precisa ser visto. Porque virou uma lei, né? Exatamente. Thaís, qual o segredo do desenvolvimento? Agora vamos falar de carreira de um profissional, tá? Beleza. Olha lá, agora vamos deixar as dores um pouco de lado e vamos olhar para as oportunidades. Qual que é o segredo para um desenvolvimento na carreira de um profissional de recursos humanos atrativo ou de sucesso, no seu ponto de vista? O que um profissional tem que fazer para se destacar no mercado de recursos humanos? Eu acredito muito no aprendizado contínuo. Acredito também na inteligência emocional. Então, eu vejo esses 2 pontos como pilares bem importantes, e eu faria até uma tripé aí de uma mentalidade criativa, de desenvolvimento, porque a gente não pode se limitar a estudar só RH, só pessoas. Acho que tem que olhar para o negócio, tem que olhar para a estratégia. Se você está num segmento que você gosta, se dedique a ele, por que não? Né? Então, eu acredito muito nesse olhar contínuo, macro e aprendizado contínuo, com certeza. Né? E falando em aprendizado contínuo, eu vou para a última pergunta desse bloco. Gruja, profissionais, integrantes do Gruja e Expo RH 2025. Qual a sua visão de uma feira e da sua importância para os profissionais desse setor? Vem muito de encontro com o meu modelo de trabalho, com o que eu acredito que é a aprendizagem contínua. Nossas reuniões, como eu disse, são bimestrais com encontros de desenvolvimento. E a Expo RH vem aí para fechar com chave de ouro, eu diria que a cereja do bolo, de olhar para o nosso quintal, né? Justamente. Então, um congresso, uma exposição desse ponto, desse nível, acredito que traz muito desenvolvimento muito próximo aí da nossa região. Isso tem uma janela de oportunidades, porque você estar num congresso, num treinamento, é investimento, é dia de trabalho. Então, eu acredito como uma oportunidade muito importante, não só para RH, mas para as empresas e para as lideranças como um todo.
E também não deixa de ser um momento de network. Com Porque certeza. tem uma feira de negócio ali para você ver o que existem de novos fornecedores, tecnologias, ferramentas, né? Tendências. Tendências e rever alguns colegas. Você sabe que depois da pandemia, né, o ser humano, acho que de uma forma global no mundo, ele despertou para isso, do face-to-face, da presença e daquela energia de entender que uma feira não é um passeio e sim um dia de trabalho e desenvolvimento, né? Com grandes profissionais renomados, acredito que isso traga muita ferramenta para uma linha que a gente carrega. Maravilha. E o Gruja sempre conosco, né? Desde a primeira edição. É muito legal né? ter o nosso selo lá como patrocinador, apoiador. E isso reverbera dentro do próprio Gruja como desenvolvimento e importância para o nosso setor. Então, o time do Gruja vai estar em peso lá com a gente, né? Espero que sim, né? Por favor. Por favor, hein, pessoal. Hoje estamos aqui com Thaís Magalhães, ela é coordenadora do Gruja, Grupo de Recursos Humanos de Jaguariúna e região. Daqui a pouco voltamos para o nosso último bloco. Todos os congressistas, participantes da Expo RH 2025, receberá esse brinde especial da BRB Brindes. Nesse copo tem uma mensagem muito importante, que é: você já fez alguém se sentir importante hoje? Você é muito importante para nós. Nos vemos lá. Olá, estamos de volta com o RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. E hoje a nossa convidada especial, Thaís Magalhães, coordenadora do Gruja, Grupo de Recursos Humanos de Jaguariúna e região. E vamos para o nosso último bloco. Agora aquele bloco bem das particularidades. Thaís, agora nós vamos conhecer um pouquinho da nossa entrevistada, nossa convidada especial. Thaís Magalhães Manso de Lima. Olha que normal, hein, Thaís? Grande, né? Faz jus. Explica para nós, conta para nós aí, resumidamente, a sua timeline, a sua história profissional. Como começou até hoje? Eu comecei como balconista, vendendo parafuso no interior de São Paulo, em Porto Ferreira. Trabalhei lá a partir dos meus 14 anos. E aí eu e minha família nos mudamos para Jaguariúna. Foi quando eu comecei no RH, escolhi psicologia para fazer. E aí logo no primeiro ano de formação eu tive a oportunidade de estagiar como assistente de RH. Fazia recrutamento e seleção em consultoria. Fiz isso por muitos anos. Depois trabalhei numa construtora civil, fazendo descrição de cargos, pesquisa de clima, enfim, toda essa parte estratégica. E aí me mudei para São Paulo, porque eu me casei. E aí lá eu trabalhei numa grande empresa franqueadora. Lá eu tive a oportunidade de passar por vários subsistemas de RH. Fiquei 7 anos lá. Voltei e eu estou na Olambelo hoje como gestora de RH. Fiz psicologia, fiz gestão estratégica de pessoas, estou finalizando um MBA de neurociência e comportamento de consumo. Sou mãe da Estela, esposa do Rafael, mãe do Gabriel. Com pet, sem pet? Com 2 pets. Mãe de pet também. Mãe de pet também. E na Olambelo hoje vocês têm quantos colaboradores na sua gestão? Hoje a Olambelo ela tem 7 filiais espalhadas aí pelo Brasil. São 300 colaboradores. E aí a gente faz a gestão corporativa, então trato desde administração de pessoal até desenvolvimento, RH como um todo. E vocês têm ali colaboradores diretos, CLTs e indiretos também? Ou todos diretos? Todos esses 300 colaboradores são CLT. CLTs, que maravilha. Bem bacana. E é uma empresa com um ambiente humano para trabalhar. Muito agradável. O RH, o meu time tem esse desafio aí de passar essa mensagem, esse clima para todas as filiais, né? A gente tem esse desafio físico aí da distância, mas a gente tenta colocar... E para quem não conhece, o Olambelo é uma empresa de flores, né? Correto. O Olambelo é uma atacadista de flores e plantas. Nós fazemos aí a distribuição pelo Brasil todo e levamos alegria, inspiração aí para o Brasil flores. Todo. Maravilha. Linda a sua carreira. Parabéns, viu, Thaís? Obrigada. Agora nós vamos fazer um ressignificando algumas palavras. Eu trago uma palavra, você dá o seu significado para ela. Combinado? Um bate-bola aqui. Então vamos lá. Recursos. Pessoas. Diferencial. Olhar humanizado. Humanismo. O olhar individual. Desafio. Desafio é a gestão das pessoas, não só como recurso. Saúde mental. Necessária e é urgente. A bola da vez, né, A Thaís? bola da vez. Legado.
Legado é o que você deixa de inspiração. E sucesso? Sucesso é o que eu desejo para todas as pessoas que deixam um legado aí inspirador. Maravilha. Thaís, agora, antes da gente ir para o encerramento aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os profissionais de recursos humanos que estão nos assistindo, né? A fala é toda sua. Bom, eu acredito, como eu falei, no aprendizado contínuo, então invistam nas suas carreiras, olhem para o negócio em que vocês estão, se desenvolvam, não deixem isso só para a empresa, né? Sejam protagonistas das suas carreiras. Que lindo! E participe da Expo RH. Por favor. Mulher, olha aqui, tem uma caneca, um presente especial e tem uma mensagem, eu queria que você lesse para nós. Você já fez alguém se sentir importante hoje? Hoje você é a nossa convidada, muito importante no nosso programa, e esse brinde é um presente para você levar. Muito obrigada, Ok? Montejano. Obrigado a Prazer você. imenso estar aqui. E lembrando, hein, todos os profissionais que estiver congressistas da Expo RH vai levar esse brinde maravilhoso da BRB Brindes, e esse é seu. Muito obrigada. Que vai lá para o Lambelo. Muito obrigada, Montejano. Muito obrigado pela presença, Thaís. Se alguém quiser saber da Thaís, depois nós vamos colocar aqui na nossa descrição o contato, né? Com certeza. E seja muito bem-vinda na Expo RH e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Montejano. Obrigado a você. Hoje encerramos o episódio especial aqui com a nossa entrevistada do dia, Thaís Magalhães. Ela é gestora da Olambelo e coordenadora do GRUJA, Grupo de Recursos Humanos de Jaguariúna e região. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.